Boa tarde a todos. Eu inicialmente queria cumprimentar os colegas da mesa, doutora Margarete, doutora Marta, doutor Sancler, cumprimentar também o Alex, aqui cumprimentando você, Alex, cumprimento a todo o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, e dizer que nós do Ministério Público do Estado de Minas Gerais recebemos com muita alegria e com muita honra o convite para poder participar aqui da Expo Catadores, e digo a vocês que hoje eu volto a Belo Horizonte com a melhor das impressões. Eu realmente fiquei muito bem impressionado com o nível de organização e o nível da programação que nós temos aqui. Eu prometo a todos ser muito objetivo na minha fala. O tema que nos foi proposto aqui é justamente o Ministério Público e o apoio à causa dos catadores. Pois bem, durante muito tempo, a atuação do Ministério Público foi pautada pela sua função de órgão de representação judicial dos interesses do Estado. Sua configuração era a de órgão do Estado, não apenas no sentido de ele ser um integrante da estrutura estatal, o que é evidente, uma vez que todo órgão somente pode existir dentro de uma estrutura estatal, mas sim no sentido de ser um órgão incumbido de dar concretude aos interesses do Estado. Entretanto, principalmente a partir da Constituição da República de 1988, o Ministério Público brasileiro passou a ter feições que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. O centro de gravidade das ações do Ministério Público, após 1988, se deslocou da sociedade política, e quando me refiro à sociedade política, quero dizer Estado, para a sociedade civil. Isso representa, antes de qualquer vantagem, uma absoluta necessidade de que o Ministério Público se comprometa efetivamente com a concretização dos direitos fundamentais de todos os segmentos da sociedade civil, notadamente daqueles que, pela sua própria condição de vulnerabilidade, não conseguem se relacionar em pé de igualdade com os demais setores, ou mesmo com os demais poderes do Estado. Não raro nos deparamos com a realidade de que determinados setores da sociedade civil se veem absolutamente sufocados e até mesmo atropelados pela atuação organizada do poder econômico, que muitas vezes se articula e se associa ao próprio poder estatal. Essa desigualdade de forças acaba por massacrar determinados grupos que ficam completamente excluídos das esferas de discussão, onde predominam discursos eminentemente tecnicistas. Essa desigualdade de armas produz desumanização de relações sociais, e o resultado disso é o aumento da vulnerabilidade de uma sociedade civil desprotegida. Nesse contexto, tem-se que o norte das ações do Ministério Público não é promover o Estado, mas sim promover a sociedade civil. O Ministério Público só se legitima institucionalmente na medida em que promove a sociedade civil. Portanto, em todas as suas áreas de atuação, seja na seara civil, na área criminal, no campo trabalhista, na área dos direitos coletivos, o viés do membro do MP deve ser o de proteção da sociedade civil. No Estado de Minas Gerais, merece ser relatada a experiência que passamos a vivenciar recentemente. Por meio da resolução do Procurador-Geral de Justiça, foi criada, no ano de 2009, a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, CIMOS, órgão auxiliar da atividade funcional do Ministério Público na área de articulação e integração com os interesses e órgãos da sociedade civil organizada. Não se trata de um órgão de execução, como são, por exemplo, as promotorias de justiça. Trata-se de um modelo de atuação diferenciado. A Promotoria de Justiça atua normalmente ajuizando ações e realizando compromissos de ajustamento de conduta. Essas atuações, evidentemente,
são sempre destinadas à proteção dos interesses da sociedade civil. Atuando dessa forma, a Promotoria de Justiça age como protagonista da defesa dos interesses sociais. A atuação da CIMOS, porém, tem um perfil diferente. O propósito não é o de necessariamente ajuizar alguma ação ou firmar algum compromisso de ajustamento de conduta. A CIMOS é, na prática, a porta de entrada dos movimentos sociais no Ministério Público de Minas Gerais, tendo a função de auxiliar na articulação e dinamização do relacionamento institucional com a sociedade civil organizada e propor a adoção de instrumentos de participação e controles sociais nas fases estratégicas de formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas. O perfil, portanto, não é o de protagonista de nenhum tipo de ação, mas o de agente catalisador de potencialidades locais para a implementação de políticas públicas na área de inclusão e mobilização social. Essa lâmina conta um pouco do objetivo da CIMOS, quando ela foi criada. É importante dizer, a CIMOS, no estado de Minas Gerais, ela atua de forma regionalizada, ou seja, nós dividimos o estado de Minas Gerais em regiões, de modo que em cada uma dessas regiões, não sei se dá para ver o laser apontando aqui no mapa, nós temos uma coordenadoria regional. Tem a coordenadoria, a CIMOS, regional Noroeste de Minas, a regional Vale do São Francisco, regional Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Central. Esses são os principais grupos de articulação com os quais nós trabalhamos na CIMOS. Pessoas em situação de rua, catadores de materiais recicláveis, aqui não estão os outros, só que tem também agroextrativistas, tem comunidades atingidas por empreendimentos econômicos de grande impacto, enfim. Para uma melhor compreensão do que é a CIMOS, eu posso dizer que o Ministério Público, quando atua como protagonista na defesa da sociedade civil, normalmente age diante de uma situação de irregularidade que necessita ser sanada. Na CIMOS, a atuação não é necessariamente de combate a alguma ilegalidade, mas de promoção de políticas públicas. As organizações da sociedade civil, justamente em razão da situação de vulnerabilidade em que por vezes se encontram, nem sempre dispõem de força, estrutura e orientação adequadas para a consecução de seus objetivos. Dessa forma, por meio da CIMOS, o que o Ministério Público de Minas Gerais vem tentando fazer é emprestar sua força aos atores sociais, a fim de deixá-los empoderados por si mesmos. Exemplo de atuação da CIMOS é em relação à causa dos catadores. O Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, INCEA, e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, MNCR, elaboraram o projeto Reciclando Oportunidades, que ganhou o apoio da CIMOS. Esses são os objetivos principais do projeto Reciclando Oportunidades. E esses são os parceiros com os quais nós trabalhamos: CMRR, Centro Mineiro de Referência em Resíduos, e INCEA, com a cooperação das prefeituras municipais. Esse projeto, Reciclando Oportunidades, ele vai abranger mais de 60 municípios, conforme está aqui no mapa. Como os senhores e as senhoras podem perceber, a maior parte desses municípios se encontra situada no norte e no Vale do Jequitinhonha, que são as regiões mais pobres do estado de Minas Gerais. A realidade nesses lugares é a de que a esmagadora maioria dos catadores atua individualmente e sem qualquer tipo de articulação, e muitas vezes exerce essa atividade para sua própria sobrevivência, sem nem ao menos se dar conta da importância socioambiental da catação de materiais recicláveis. Quando nós falamos em expocatadores,
em Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, nós estamos falando de catadores que já possuem um nível de organização e mobilização. Entretanto, o catador de material reciclável do norte de Minas Gerais e do Vale de Jequitinhonha é um verdadeiro excluído, que não sabe o que significa o MNCR e muito menos ouviu falar da Expo Catadores. Esse, então, é o maior desafio inicial do projeto Reciclando Oportunidades: mobilizar os catadores e organizá-los em torno de associações e cooperativas, a fim de que eles tenham melhores condições de trabalho e, sobretudo, maior participação na sociedade. Dentre os principais objetivos do projeto Reciclando Oportunidades, nós podemos destacar aumento da capacidade produtiva de associações e cooperativas de catadores, promoção da gradativa mudança de comportamento da comunidade local no que diz respeito ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares, promoção do desenvolvimento humano e da organização dos catadores em forma de associações ou cooperativas, redução dos riscos de acidentes a que os catadores se encontram expostos e construção de um novo olhar a respeito da importância socioeconômica e ambiental da atividade dos catadores. As contrapartidas a serem disponibilizadas pelo poder público local são bancos de dados, relatórios e estudos eventualmente existentes relativos à gestão de resíduos sólidos no município, equipe técnica composta por 2 profissionais, preferencialmente das áreas social e de serviços urbanos, infraestrutura necessária ou complementar à implementação do projeto e destinação adequada dos resíduos sólidos. A experiência nos mostra que a interlocução entre poder público e entidades da sociedade civil costuma ser dificultosa e burocrática. É fato que nem sempre o cidadão consegue ter acesso efetivo aos órgãos públicos, seja pela complexa burocracia existente, seja pelo fato de se encontrarem fechadas as portas para esse acesso. É aí, então, que entra o Ministério Público por meio da CIMOS, oficiando prefeitos e secretários municipais, promovendo audiências públicas e estreitando os vínculos entre todos os atores que podem ser envolvidos no processo. Aqui também preparei algumas lâminas que mostram como que a CIMOS costuma agir. Parceria, na verdade, Ministério Público, Movimento Nacional de População de Rua, Movimento Nacional dos Catadores, CNBB, Pastoral Nacional do Povo da Rua e Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Presidência da República, audiências públicas, elaboração de cartilhas. Essa cartilha, Direitos do Morador de Rua, já foi editada, publicada e divulgada. Essa cartilha, O Catador é Legal, ela já está em fase final, já está para ser editada e publicada. Além disso, lá na CIMOS nós estamos com o objetivo de gerar doutrina sobre o assunto, inclusão social, sob a perspectiva do direito, ainda é um tema extremamente árido em termos doutrinários. Se encontra em andamento a produção de uma obra, Direitos Fundamentais das Pessoas em Situação de Rua, revista Direitos dos Catadores de Materiais Recicláveis e artigos na revista institucional do Ministério Público de Minas Gerais. Além disso, a CIMOS também se encontra nas redes sociais. Nós temos o blog da CIMOS, esse é o endereço, quem quiser anotar e visitar, e a CIMOS também no Facebook. Embora a participação da CIMOS no projeto Reciclando Oportunidades ainda seja incipiente, nós podemos notar que as sementes já começam a germinar. No norte de Minas, especialmente em Montes Claros, bem como em alguns municípios do Vale de Jequitinhonha, os catadores já começaram a se mobilizar e a se organizar, e isso é um grande passo. Uma outra frente de atuação da CIMOS, em relação à causa dos catadores, diz respeito à parceria público-privada para a gestão dos resíduos sólidos que se encontra em vias de ser implementada na região metropolitana de Belo Horizonte. Não sei se todos aqui sabem, mas foi constituído um grupo de trabalho com a participação de representantes do governo do Estado, do Centro Mineiro de Referência em Resíduos, que é um órgão também vinculado ao governo do Estado, e dos catadores. A CIMOS vem participando das reuniões e audiências públicas realizadas, tendo como objetivo tentar fazer com que sejam asseguradas medidas de apoio aos catadores
na execução dessa parceria público-privada. Quanto a isso, porém, as nossas preocupações são grandes. Já deu meu tempo aí, Alex? Já estou terminando. A primeira dessas preocupações, como disse o Dr. Sancler, é que a gente tem observado uma terceirização da gestão de resíduos para a iniciativa privada, sem que haja a adequada discussão com todos os atores envolvidos no processo. Na audiência pública que aconteceu na semana passada, o Dr. Paulo César disse muito bem, Tadeu estava lá presente, o tempo dos catadores é um tempo que passa diferente do tempo para o governo, do tempo das instituições. Então, não é possível que as coisas se sucedam de forma atropelada, porque, assim acontecendo, os catadores estarão absolutamente excluídos das discussões a respeito da implementação dessa PPP. Outra preocupação que nós temos em relação a essa PPP diz respeito justamente à desmobilização dos catadores nos municípios que serão abrangidos pela PPP. Se essa parceria público-privada for efetivamente implementada sem que os catadores se organizem, eles certamente sofrerão prejuízos muito grandes. Preocupa-nos também o descumprimento pelos municípios de obrigações contratuais que serão assumidas na parceria público-privada e que atingirão diretamente os catadores. Mas a maior preocupação de todas, sem dúvida nenhuma, diz respeito à inclusão do aproveitamento energético como uma das obrigações da concessionária que executará a parceria público-privada. Isso quer dizer o seguinte: a empresa que vencer a licitação da PPP terá que realizar o aproveitamento energético dos resíduos sólidos urbanos. E é justamente aí que mora o perigo, porque a simples possibilidade de haver incineração dos resíduos sólidos, evidentemente, como todos nós sabemos, já foi colocado aqui, gerará, sem dúvida alguma, enormes, extremos prejuízos aos catadores. Eu acredito que, atualmente, a discussão dessa PPP, seja na região metropolitana de Belo Horizonte, o maior desafio que nós, do Ministério Público e os catadores, teremos que enfrentar em Minas Gerais, num futuro bem próximo, e já vimos enfrentando. É por isso que nós precisamos, mais do que nunca, estar articulados e preparados para a adoção de todas as medidas, inclusive judiciais, se necessário, para resguardarmos o direito ao trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Eu já me encaminho para encerrar, Alex, mas eu não poderia deixar de dizer aqui, na Expo Catadores, não sei se todos aqui conhecem, já ouviram falar da história de São Francisco de Assis. Na cidade de Assis, na Itália, havia uma colina chamada Colina do Inferno, e dessa colina eram arremessados, colina em um terreno extremamente pedregoso, dessa colina eram arremessados os criminosos. E São Francisco de Assis, em vida, ele sempre se posicionou contra a existência, esse método de arremessar a pessoa lá do alto da colina, enfim. Só que, assim como acontece, parece, às vezes, com a demanda dos catadores, São Francisco também não foi muito ouvido. E, já no fim da vida, São Francisco morreu, e antes de morrer ele fez as pessoas que o cercavam assumirem o compromisso. E esse compromisso era de ser enterrado exatamente na Colina do Inferno. Não sei se os senhores sabem o resultado disso, a consequência disso. Esse terreno foi comprado pela igreja e lá foi erguida a Basílica de São Francisco de Assis. E essa, que era a Colina do Inferno, se tornou a Colina do Paraíso, né? E é exatamente isso. Eu até pego um gancho no que disse a doutora Margarete, Deus recicla, o diabo incinera, né? Na verdade, o que a gente pode observar da atuação dos catadores dia a dia é exatamente isso. É transformar o inferno no paraíso, transformar a exclusão em cidadania. E essa causa, eu digo a vocês que realmente não pode ficar sem o apoio do Ministério Público. Eram essas as experiências que eu queria compartilhar com os senhores, com as senhoras, e mais uma vez dizer que eu me sinto honrado, em nome do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de ter sido convidado e poder participar aqui com os senhores. Muito obrigado.